Hospitais são feitos para salvar vidas. Mas e quando o perigo veste jaleco? Em Nova Jersey, uma paciente em estado vegetativo há mais de 10 anos deu à luz. O pai? Um enfermeiro da própria clínica, que agia à noite, longe das câmeras. Na Inglaterra, uma enfermeira foi acusada de 7 bebês em um único hospital. Ela injetava ar nas veias e ainda fingia tentar salvá-los, ganhando elogios enquanto causava dor. Nos Estados Unidos, um auxiliar de enfermagem confessou mais de 30 assassinatos. Usava venenos, sufocava pacientes e até desligava respiradores. Tudo sob a desculpa de estar ajudando. Esses não são casos isolados, são apenas o começo. Neste vídeo, você vai entender como profissionais da saúde, pessoas em quem todos nós confiamos, foram capazes de cometer crimes inimagináveis. Você vai conhecer os detalhes sombrios da história de Lucy Letby, a enfermeira que chocou o Reino Unido com uma série de mortes em uma UTI neonatal. E ainda, o padrão secreto que ela seguiu, os sinais ignorados e o que foi descoberto quando os dados finalmente falaram mais alto que a reputação. Se você acha que está seguro dentro de um hospital, espere até ouvir o que vem a seguir. No papel, Lucy Letby era tudo o que se espera de uma enfermeira. Jovem, dedicada, sempre sorridente. Trabalhava na ala neonatal do Hospital Countess of Chester, na Inglaterra. Era ali que cuidava dos pacientes mais frágeis, recém-nascidos. Mas entre junho de 2015 e junho de 2016, algo estranho começou a acontecer. Bebês aparentemente saudáveis sofriam colapsos repentinos. Alguns não resistiam. O que mais intrigava os médicos era a falta de explicação. As mortes eram atribuídas a causas naturais, falhas cardíacas, infecções, só que os números não batiam. E tinha um detalhe incômodo. Lucy estava presente em todos os plantões onde esses incidentes aconteciam. No total, foram 7 bebês mortos e outros 7 que quase tiveram o mesmo destino. Ela usava métodos difíceis de detectar, injetava ar diretamente nas veias ou no estômago, causava embolias fatais. Superalimentava bebês com leite, forçando seus corpos minúsculos ao limite. Manipulava tubos respiratórios, causava colapsos e fingia salvar os bebês, minutos depois. Era vista como heroína por muitos colegas. Mas alguns começaram a desconfiar. Um pediatra insistiu que algo estava errado. Começaram a cruzar dados, analisar prontuários, montar um mapa de horários e plantões. Foi aí que surgiu o GRID, uma planilha que ligava a presença de Letby aos colapsos inexplicáveis. Era mais que coincidência. Era padrão. Ainda assim, a investigação foi lenta. Não havia câmeras na ala neonatal. Nenhuma testemunha viu Lucy Letby machucar diretamente um bebê. As provas eram todas indiretas. Estatísticas, análises médicas, ausência de causas naturais. O julgamento durou 10 meses. No fim, o júri não teve dúvidas. Lucy Letby foi considerada culpada por 7 assassinatos e 7 tentativas. Sentenciada à prisão perpétua, sem chance de liberdade. Mas o caso não terminou ali. Mesmo depois da condenação, especialistas apontaram falhas na investigação. Questionaram o uso das estatísticas, a falta de evidências físicas, a fragilidade de algumas conclusões médicas. Parte da opinião pública ainda se pergunta: e se ela for inocente? Mas o que não se discute é o seguinte: desde que Lucy Letby foi afastada, os colapsos pararam. E essa é a informação que mais pesa. Charles Cullen era enfermeiro. Tinha acesso direto a pacientes em estado crítico. Sabia os horários, os procedimentos, o nome dos medicamentos. E por 16 anos, usou tudo isso para matar. Seu currículo parecia impecável. Trabalhou em pelo menos 9 hospitais entre Nova Jersey e Pensilvânia. Sempre mudando de emprego, sempre deixando para trás um rastro silencioso de mortes. Quando as investigações começaram, ele confessou 29 assassinatos. Mas especialistas acreditam que o número real possa chegar a 400. Cullen usava coquetéis letais de insulina, digoxina e outros medicamentos cardíacos. Manipulava bolsas de soro, alterava registros, desligava ventiladores. Tudo sem chamar atenção. Os pacientes morriam durante a madrugada em silêncio. E os hospitais, ao invés de investigar, preferiam se livrar dele.
Demitiam discretamente, arquivavam relatórios e permitiam que ele fosse contratado por outra instituição. O medo de processos judiciais falava mais alto que o dever de proteger vidas. Cullen sabia disso. Ele mesmo disse: se me mandassem, embora eu só ia para outro hospital, ninguém ia fazer nada. E por muito tempo, ninguém fez. A denúncia só veio em 2003, no Somerset Medical Center. 2 pacientes morreram em sequência e os exames mostraram altos níveis de digoxina no corpo. A direção demorou meses para agir. Quando a polícia finalmente foi chamada, já era tarde demais. Durante o interrogatório, Cullen não mostrou arrependimento. Disse que fazia aquilo para aliviar o sofrimento, mas também matou pessoas que não estavam morrendo. Pessoas que tinham alta marcada, vidas que seriam salvas se ele não estivesse por perto. Hoje, Charles Cullen cumpre 18 sentenças de prisão perpétua. Sua história virou livro, filme, documentário, mas o que mais choca não é o número de vítimas, é o número de oportunidades que os hospitais tiveram para detê-lo e desperdiçaram quando o sistema prefere proteger sua reputação em vez dos pacientes. O criminoso não precisa se esconder, ele só precisa trocar de crachá. Na Alemanha, Niels Högel era visto como um enfermeiro ágil, sempre pronto para agir em emergências. Trabalhou nos hospitais de Oldenburg e Delmenhorst. Tinha fama de eficaz, mas o que ninguém sabia é que ele mesmo causava essas emergências. Entre 2000 e 2005, Högel injetava medicamentos cardíacos em pacientes estáveis, provocando colapsos repentinos. Depois, corria para tentar reanimar as vítimas. Muitas vezes, conseguia. Virava o herói do plantão, recebia elogios, ganhava prestígio. Mas nem todos sobreviviam. Foi assim que, por trás da máscara de eficiência, ele se tornou um dos maiores assassinos em série da história alemã. Confessou 85 mortes. As autoridades estimam que o número real pode passar de 300 pois a maioria das vítimas era idosa, em recuperação, com previsão de alta. Pessoas que tinham chance, que só precisavam de mais 1 ou 2 dias. Mas Högel escolhia essas vidas para jogar sua roleta da morte. O escândalo estourou quando colegas começaram a desconfiar do padrão. Um número alto demais de mortes ocorria em seus turnos. Investigações internas começaram, mas só andaram de verdade anos depois. Mais de 130 corpos foram exumados. A maioria já havia sido cremada. Provas sumiram com o fogo. Só em 2019 ele foi condenado oficialmente. Prisão perpétua. Mas a pergunta continua. Como ninguém notou antes, a resposta está nos relatórios ignorados, nas chefias que silenciaram, no medo de escândalo. Durante anos, os alertas foram vistos como exagero, até que os números se tornaram impossíveis de esconder. O caso de Högel revela o lado mais perverso do complexo de herói, quando alguém prefere causar o caos só para ser aplaudido ao tentar consertar. No fim, ele não queria salvar, queria ser reconhecido, e pagaram por isso dezenas, talvez centenas de pessoas que só estavam no lugar errado, na hora do plantão errado. No Texas, década de 1980, um hospital pediátrico se tornava o centro de uma sequência de emergências inexplicáveis. Bebês e crianças saudáveis, de repente, entravam em colapso. Algumas morriam em minutos, outras só sobreviviam com sequelas graves. No centro de quase todas essas ocorrências estava Janine Jones, uma enfermeira com perfil carismático e apaixonada pelo que fazia. Ela parecia ser uma das mais dedicadas da equipe, sempre presente, nos momentos críticos, sempre pronta para agir. Mas havia um padrão. Janine estava envolvida em quase todos os casos mais graves. Quando a investigação começou, descobriram o que ninguém queria acreditar. Ela induzia as paradas cardíacas, usava digoxina, heparina e até succinilcolina, drogas potentes, de uso controlado. Aplicava doses calculadas para provocar crises. Depois, acionava a emergência, tentava reanimar os pacientes e colhia os elogios por sua rapidez. O mesmo padrão de Högel, o mesmo desejo de ser vista como heroína, mas com vítimas ainda mais indefesas, bebês. Janine matou Chelsea McClellan, de apenas 15 meses, com uma injeção letal em uma clínica particular. Também foi condenada por tentar matar outras 2 crianças, mas os investigadores acreditam
que ela esteja ligada a pelo menos 60 mortes. O mais chocante? O hospital sabia. Havia suspeitas. Mas, ao invés de denunciá-la, a direção preferiu destruir documentos e pedir sua demissão em silêncio. Tudo para evitar processos. Ela foi trabalhar em outra clínica, onde continuou matando. Genene só foi presa anos depois, quando uma nova morte chamou a atenção das autoridades. Durante o julgamento, ficou claro que ela era protegida por uma estrutura que priorizou a reputação institucional e não a vida das crianças. Foi condenada à prisão perpétua, mas quase conseguiu liberdade antecipada por conta de uma brecha na legislação. O estado do Texas precisou apresentar novas acusações para manter Genene Jones atrás das grades. Hoje, ela ainda cumpre pena, mas sua história deixou uma pergunta que não sai da cabeça de quem conheceu o caso. Quantos bebês precisaram morrer? Até alguém finalmente dizer basta. Durante o dia, David Fuller era apenas um funcionário técnico. Trabalhava como eletricista nos hospitais Kent and Sussex e Tunbridge Wells, no Reino Unido. Discreto, educado, nunca atrasava. Circulava pelos corredores como parte da rotina. E ninguém suspeitava, mas à noite, quando o hospital silenciava, David usava seu crachá para acessar os necrotérios. Por mais de 15 anos, ele manteve uma rotina sombria que ninguém viu, nem desconfiou. A chave para tudo estava na ausência de câmeras. Em nome do respeito às famílias, os necrotérios não eram vigiados. Ninguém imaginava que alguém pudesse cruzar aquela linha. Mas David cruzou. E por anos, o que ele fazia lá dentro só veio à tona por acaso. Em 2020, foi preso por um crime antigo, cometido ainda nos anos 1980. Durante a investigação, a polícia encontrou em sua casa um acervo de horrores, milhares de arquivos, vídeos e registros detalhados de tudo o que ele fazia dentro dos necrotérios. Ele havia violado mais de 100 corpos, todas vítimas de um homem que nunca levantou suspeita. As autoridades ficaram em choque. Ele não era médico, não era legista, mas por conta da sua função técnica, tinha acesso total aos locais mais sensíveis dos hospitais. Aproveitou isso ao máximo. As famílias, ao descobrirem, entraram em desespero. Mães, esposas, irmãs, mulheres que haviam sido entregues ao hospital com a esperança de um funeral digno e tiveram sua dignidade destruída. A dor foi tão profunda que o governo britânico precisou agir. Mudanças imediatas nas leis e nas normas de segurança foram anunciadas. Câmeras voltaram a ser instaladas. O crime passou a ser tratado com o máximo rigor. David Fuller foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade. Um dos poucos casos no Reino Unido a receber essa pena, mas nenhuma sentença é suficiente para apagar a dúvida que ele deixou. Quantos mais podem ter feito o mesmo? Só porque ninguém estava olhando? O caso de Fuller escancarou o que acontece quando instituições confiam demais na aparência e esquecem que até mesmo nos corredores da morte, o mal pode ter crachá. Lucy Letby sufocou o início da vida. Charles Cullen matou no silêncio dos hospitais. Niels Högel transformou emergências em palco para a vaidade. Genene Jones testou até onde a impunidade pode ir. E David Fuller violou até os mortos. 5 nomes, 5 histórias reais, todas com uma coisa em comum: acesso livre, confiança cega e silêncio ao redor. Eles agiram durante meses, alguns por décadas, e ninguém viu, ou pior, alguns viram e não disseram nada. Quantos mais existem agora atrás de portas fechadas? Quantos jalecos ainda escondem intenções que nenhuma câmera consegue capturar? Esses casos não são passado, eles são alerta. Porque enquanto a aparência importar mais do que a verdade, o crime não precisa correr, ele só precisa ser bem apresentado.